escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho. Oi, gente. Hoje vocês têm o professor aqui, o velho pastor Cícero, né? Legal falar com vocês aqui e poder tratar desses assuntos tão interessantes, né? Nós estamos usando essa revistinha, vocês já conhecem, o Território, né? Ontem nós tivemos domingo passado tivemos uma aula com o professor Marcos, lembram? Uma aula, aliás, fantástica. E legal poder voltar a falar com vocês. Agora, eu dando aula também, de vez em quando eu vou aparecer por aqui, tá? Nem sempre, mas de vez em quando eu vou aparecer. Então, estamos estudando sobre essa revistinha, o Território. Hoje nós vamos falar sobre Jesus ressuscitou. E agora? Essa pergunta quer dizer o seguinte: Jesus ressuscitou. O que eu tenho com isso? Em outras palavras. Vamos orar antes? Pai querido, obrigado porque o Senhor nos mandou o teu filho. Ele veio ao mundo, morreu na cruz, pagou os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, como ele havia dito. Agradecemos porque o nosso Deus é um Deus vivo. Ele não continuou na cruz, ele não está pregado numa cruz, num templo, ele está vivo e ele governa o universo e ele habita o nosso coração. Obrigado por cada um aluno, pela oportunidade que temos de aprender. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, então nós vamos falar hoje sobre esse tema, né? Jesus ressuscitou. E agora? Né? O que a gente tem com isso? O que tem isso a ver com a nossa vida? É óbvio que isso tem a ver tudo com a nossa vida. Nós vamos ler o texto agora, básico, em Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Acompanhem comigo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, tá? Então Lucas está falando. Lucas era um médico, lembra? Ele escreveu o primeiro livro. Qual é o primeiro livro de Lucas? O Evangelho de Marcos. Agora ele escreve o segundo livro. Esse primeiro aí é o Evangelho, tá? Escrevi, como se estivesse falando. Escrevi o Evangelho para você, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até os dias em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolheram, ele, Jesus, foi levado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Esse texto continua dizendo, e, comendo com eles, o Jesus ressuscitado, tá? Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, diz ele, de mim ouvistes, essa promessa sobre o Espírito Santo, correto? Porque ele, João, na verdade, o João Batista, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu de seus olhos. Gente, esse texto é um texto fantástico, porque ele fala exatamente entre a ascensão quer dizer, quando ele subiu, e a sua ressurreição. Ele está no meio. Ressuscitou, e esse texto está no meio. Você tem a ressurreição e a ascensão, quando ele subiu. O texto fala que ele subiu. Essas coisas que nós lemos estavam nesse buraco, nesse gap,
né, nesse buraco, entre a ressurreição e a ascensão. Foi nesse meio aqui é que Jesus falou estas coisas. É um texto muito interessante, que fala sobre a ascensão de Jesus e a missão da igreja. Ascensão e missão, ressurreição, estão intimamente ligadas, né? Ressurreição, ascensão e missão, ok? Então, por isso que Jesus fala, o texto fala, Jesus ressuscitou. O que tem isso a ver conosco hoje? O que tem isso a ver com a igreja? O que tem a ver isso com o reino de Deus? Tá? Então é interessante a gente perceber essas coisas, e ele está aqui entre a Páscoa, né, que foi a sua morte e a ressurreição, e o Pentecostes. Eram duas festas muito importantes para os judeus, a Páscoa e o Pentecostes, isto é, entre a ressurreição e a ascensão. E essa coisa se deu entre essas duas grandes festas, porque na Páscoa Jesus morreu e ressuscitou. Não é? No Pentecostes, antes um pouco, Jesus ressuscitou. Então, você tem a morte, a ressurreição e a ascensão. Você tem a Páscoa e o Pentecostes. Então, nesse meio é que todo esse texto aqui aconteceu. Agora, você está falando de morte, ressurreição, ascensão e o reino. Se o assunto é Jesus ressuscitou e agora, o que tem a ver isto com o reino? O reino tem a ver com a ressurreição? O que vocês acham? O reino tem a ver com a missão? O que vocês acham? O reino tem a ver com a ascensão? O que vocês acham? Lógico, essas coisas estão todas entremeadas, né? Estão todas amarradas nelas mesmas, de tal forma que a missão não é missão sem a morte e a ressurreição, também não é missão sem a descida do Espírito Santo, não é a missão sem o tema da missão, que é o reino, não é a missão sem a glorificação, a ascensão, a glória de Cristo. Então vocês percebam que o reino de Jesus se estende. Jesus, nesse texto, está dizendo que vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Notem que o reino, ele estava ali naquele local, Jesus apareceu, o rei, né, com uma implantação do seu reino espiritual, mas estava dizendo que o reino, ele ia se estender, ele não ia ficar preso, tá? Só ali em Jerusalém. Ele ia se estender para onde? Judéia, Galiléia, Samaria e os confins do mundo, ou seja, até onde você está, até onde eu estou. Então, o reino, ele é como o universo, né? Antigamente, os matemáticos, os físicos, achavam que o universo foi feito e acabou. A gente sabe, pela lei da termodinâmica, que o universo nunca parou de crescer. Nunca, nunca. E vai crescer, de infinito, não sei até quando vai parar. E os cientistas ficam loucos de entender essas coisas. Assim como o universo nunca parou, porque Jesus nunca parou de fazer o universo andar, também o seu reino. O reino dele começou em Jerusalém e foi caminhando, conquistando o mundo, chegando até onde você está e até onde eu estou. Eu vou usar duas palavrinhas para a gente entender esse texto. Lá no texto, aqui e agora, certo? Aqui e agora, quer dizer, há 2000 anos atrás em Jerusalém, o reino está aqui e agora. Barra, lá e então. Aqui e agora, lá e então. O reino estava acontecendo ali, mas o reino não aconteceu só ali. Ele estava acontecendo também aqui e agora, lá em Jerusalém, e lá e então. É uma expressão que a gente usa, o já, né? O já, barra, e ainda não. Aqui e agora, lá e então. Já e ainda não. O que está falando, Cícero? Que o reino de Deus é já, agora, aqui. Nós estamos pregando o reino. Não falamos sobre um rei? Não falamos sobre um governador do mundo, um cosmocrata, não é? Então, o reino é já, que ele está reinando agora, e ainda não. Por que ainda não? Porque ele reina espiritualmente. O ainda não é porque o reino vai se estender, e ele voltará fisicamente para mostrar o seu reino. Aqui e agora, lá e então, já e ainda não. Né? Entenderam?
como a coisa acontece aqui, e ela se estende, vai estendendo e para frente. Então, o reino tem tudo a ver, porque o reino nasceu em Jerusalém, mas ele não para em Jerusalém. Ele vai na Galiléia, Samaria, Judéia, os confins do mundo, Jaú e o mundo, não é? O reino se espalha. Então é interessante saber que essas coisas têm a ver com a pregação, tem a ver com a missão, tem a ver com a ressurreição, tem a ver com tudo. Como diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É uma bobagem, né? Então, a pergunta que fica, e o reino? Jesus estende o reino, aqui e agora, para lá e então, já e ainda não, correto? Como esses discípulos iam entender o reino? Como é que eles iam... O que é esse reino que ele está falando? Que negócio é esse? A gente vê que ele tem poder, vê que ele tem autoridade, mas o que é reino, de fato? Olha, deixa eu dar uma ilustração. O Brasil foi, entre aspas, descoberto por Portugal. Claro que não, né, gente? Você sabe que o Brasil já havia sido descoberto há muito tempo. Mas tá bom. Descoberto por Portugal. Os portugueses vieram para cá, né? Trouxeram o reino de Portugal. O que é reino? O poder, a autoridade, a língua, a moeda, as armas, a comida, os costumes. É como se eu pegasse o espírito de Portugal e jogasse dentro do Brasil. Então, de tal forma que as pessoas que nasceram aqui, elas respiravam Portugal, mesmo não estando em Portugal. O reino de Portugal foi implantado aqui. O que tem a ver com Jesus e o reino? É que Jesus também trouxe o reino para a terra. O rei D. João VI só veio para o Brasil, no Rio de Janeiro, depois que Napoleão invadiu a Península Ibérica. Como ele estava espremido lá, ele veio para o Brasil. Mas quando D. João, que era rei, pisou no Brasil, o reino já estava aqui, ó. Entenderam a diferença do rei e do reino? A presença espiritual e física. Quando D. João chegou, o reino já estava aqui, ó, há muito tempo. Ok? Deu para entender? Tá. Então, o reino tem a ver com com tudo isso. O que eles iam fazer? Qual era a missão, então, deles? Estender o reino de Jerusalém para o mundo inteiro. Mas como eles iam entender e pregar esse reino se Jesus estivesse morto? Como? Eu ia falar de um rei, morreu, e aí? O que tem a ver comigo? Morte, morreu, que reino de um rei morto? Não tem jeito. Um reino de um rei morto. Não. A ressurreição é que deu sentido ao reino. O Jesus ressurreto é que deu espiritualidade ao reino, que deu verdade materializada, historificada ao reino. Não é? Então, o reino tem tudo a ver com isso. Eles deveriam estender o reino, né, de Jerusalém, Judéia, Samaria, Galiléia e os confins do mundo. Então, a ressurreição é que deu sentido ao reino. Bom, mas quais eram as armas se você vai implantar o reino? Qual é a autoridade que você tem para chegar a um lugar e dizer, olha, eu que vim implantar o reino de Jesus? O Pentecoste? Legal, né? Aquilo que aconteceu em Atos, lembra? Os discípulos tinham muito medo, estavam com a porta fechada, aí depois ele apareceu vivo, e agora eles estavam olhando para as alturas e ficaram esperando em Jerusalém. Depois o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles tinham uma arma poderosa, que era a terceira pessoa da Trindade, que era o Espírito Santo. O Espírito Santo veio ao mundo para testemunhar a ressurreição de Jesus no meu coração, no seu, e testemunhar o poder do reino onde ele fosse pregado. Como isso, Cícero? Eu só me converti por causa do Espírito Santo. O reino de Deus só se fez realidade em mim por causa do Espírito. Ele é que implanta no coração dos homens o reino. Mas quem leva a mensagem? Os discípulos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Os discípulos, né? Então, até onde esses discípulos deveriam pregar a ressurreição? Até onde? Até aos confins do mundo. Jerusalém,
Judéia, Samaria, Galiléia, confins do mundo. Por isso é que o reino chegou aqui no Brasil. Por isso que o reino não ficou preso no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Por isso que o reino chegou até Jaú. Só curiosidade, Brotas, aqui vizinha nossa, é a terceira igreja presbiteriana mais velha do Brasil. Primeiro, Rio, segundo, São Paulo, terceiro, Brotas. Como é que o evangelho veio parar ali? O reino foi estendido, foi até os confins, chegou até a Brotas, chegou a Jaú e vai estendendo pelo mundo, na Ásia, na África do Sul, e vai rodando no mundo inteiro. Então, esse reino, os discípulos têm, então, esse poder para levar o reino no mundo inteiro. A mensagem do reino é a mensagem do rei, que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele voltará. Jesus veio, ele é vivo e voltará. Veio, vivo e voltará. Então, quais foram as reações dos discípulos com toda essa história que ele foi subir das alturas, que o Espírito Santo ia descer sobre eles? Quais foram as reações dos discípulos? Olha, primeira coisa, os discípulos só entenderam a mensagem do reino depois da ressurreição. Até aquela hora eles não entendiam nada. O cara morreu, trouxe esperança para nós, trouxe sonho ao nosso coração. A gente tinha tanta esperança que ele ia implantar o reino aqui, que eles achavam que o já e o então seria a mesma coisa, o aqui e agora a mesma coisa. Eles não sabiam que o reino era aqui e agora, lá e então, o já e ainda não. Eles achavam que o reino era só o já, é só aqui e agora. Então eles não entenderam nada, mas eles vieram entender a mensagem do reino depois que ele ressuscitou. Mas antes, o sentimento dos discípulos estava muito confuso. O que eles diziam? Tudo que nós tínhamos de esperança acabou. Morreu. Ficou lá. O reino acabou. Jesus foi recebido em Jerusalém, na entrada triunfal, com palmas, montado num jumentinho, todo mundo aplaudindo como rei. Acabou. Imagine a agonia, a tristeza do coração daquela gente. 12 homens, algumas mulheres, na verdade eram 120 pessoas, diz o livro de Atos. Que tristeza, que agonia, que decepção. O rei morto, o rei que ressuscitou os outros não podia ressuscitar ele mesmo? Acabou tudo. Então, a grande agonia que eles tinham é que o reino morreu, porque Jesus morreu. E tinha muita confusão no coração deles. Nesses 40 dias entre a Páscoa e o Pentecostes, exatamente 40 dias, eles começaram a entender algumas coisas, porque Jesus aparecia, falava com eles, apareceu primeiro para as mulheres, depois apareceu para os discípulos, depois para Tomé, e diz em 1 Coríntios capítulo 15, ele apareceu para mais de 500 pessoas no mesmo tempo. Era uma reunião colossal, imagina, 500 pessoas lá no campo do 15, e de repente 500 pessoas reunidas, ele aparece, ele desce lá do alto, todo mundo ficou olhando. Gente, esse reino é verdade. Esse rei é poderoso, porque ele ressuscitou dos mortos. Então, só depois desses 40 dias, ele falando, explicando, é que os sentimentos da agonia foi transformado em alguma coisa. Então, quando Jesus aparece ressuscitado, tudo mudou. Eles diziam uns aos outros, ele está vivo, o nosso rei não ficou pregado, nem ficou no túmulo, ele ressuscitou. Essa foi a grande mudança. E tudo começou na hora da ressurreição. E agora, então, eles entenderam tudo. E então entenderam o que significa ide e pregai o evangelho do reino. A mensagem do reino. Essa era a nossa grande missão. Ide por todo mundo. Então, imagine da agonia para a alegria de correr pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho. Por isso que Paulo foi morto por César, Pedro, eles não tinham problema nenhum com isso. O reino estava implantado, Jesus estava vivo. Essa é a nossa missão. Cícero, por que você vive no mundo? Para casar? Bom, claro que eu vou casar. Para fazer uma faculdade? Sim, claro que vou fazer. Para namorar? Sim, claro, não, já namorei, né? Você. Tá bom, tá. Eu vou casar, eu vou estudar, vou formar, vou me casar, vou ter filho. Não. E
Qual é a minha missão última? Anunciar que Jesus ressuscitou e que o reino dele está implantado no coração de cada um que crê nele. Essa é a nossa grande missão. A missão de pregar o evangelho do reino. Só nós podemos entender isso quando isso acontece no nosso coração. Quando a nossa vida é transformada por ele. Isso muda a nossa história. Imagina eu até 14 anos, mais ou menos, eu não queria nem saber. Eu era na igreja, talvez com você, ia à escola dominical, e sabia cantar alguns cânticos, sabia algumas coisas da igreja. Mas um dia, essa ressurreição que era história, se tornou verdade no meu coração. Essa história aconteceu dentro do meu coração e eu me tornei um grande missionário. Ah, por isso que você é pastor? Não, porque eu sou missionário. Antes de ser o pastor, de 14 até 18 anos, até os 23 que eu me formei, eu era um grande missionário. Falava da ressurreição, do reino, do poder de Jesus, onde quer que eu fosse. Então eu não sou missionário porque eu sou pastor. Eu sou pastor porque eu sou missionário. Então você não vai ser médico, engenheiro, ou funcionário público, qualquer coisa assim, em primeiro lugar. Em último lugar, em última instância, o valor mais profundo que você tem na sua vida é usar isso, usar a sua profissão, usar os seus relacionamentos para estender o reino da vida de Cristo, o reino do Rei Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Esta é a última razão da sua vida. Sem o quê? Não tem sentido algum. Algum. Nós temos um amigo agora, o Itamar, doutor Itamar, vocês conhecem, está no hospital, com Covid. Está lá, entubado, cansado, e ele mandou um recado para o conselho. Não fiquem preocupados comigo. É possível que eu não volte mais, que eu não saia mais desse quarto. Mas eu estou em paz. Por que esse homem está em paz num lugar tão difícil como aquele? Porque ele é um missionário. Quem trabalhava, Cícero? Médico. Médico. Ele era um missionário. Usava a sua profissão simplesmente para fazer missão. Só isso. Nada mais do que isso. Tão simples assim. Usar a sua vida para fazer missão. A sua vida de estudante para fazer missão. Sua vida de filho para fazer missão, sua vida de namorado para fazer missão, sua vida de noivo, futuramente casado, filho, vida de pai, para fazer missão. Eu fiz missão dentro da minha casa. Eu comecei dentro da minha casa, fazendo missão com o Nelsinho e com a Raquel. E eles também agora têm as famílias deles e são missionários. Entenderam o sentido da vida? Fazer missão. Ô Cícero, mas e o salário? O salário é um meio que Deus te recompensa para abençoar a sua família e os irmãos da igreja e o mundo. Sua família, os irmãos da igreja e o mundo. Pronto. É para isso o salário? É. É isso. Abençoar a sua vida, sua família, sua igreja e o mundo. Essa é a nossa missão. Por que eu tenho certeza que essa missão vai dar certo? Porque o Espírito Santo desceu sobre a igreja. A igreja tem a autoridade de Jesus, porque ela é cheia do Espírito para anunciar o Evangelho. Os discípulos reconheceram a sua vocação missionária. Quando o Espírito Santo desceu, disse, agora entendi a vida, em última instância. Agora eu sei por que eu existo, por que eu faço isso. Porque eu tenho uma vocação de ser missionário. E o reino de Deus é a ressurreição. A grande pregação nossa é que Cristo morreu na cruz, perdoou nossos pecados e ressurgiu dos mortos. Isso que significa o reino já. O reino já. O reino já, ou o reino aqui e agora, é o reino do Cristo ressurreto. E o reino lá e então? E o reino depois, aqui, agora e depois? É o reino espiritual. Então nós temos certeza que ele está reinando, que ele é rei sobre todas as coisas, que ele está à direita do Pai, como diz o Apocalipse, ele é rei de reis e senhor de senhores. Ele governa sobre todas as coisas e mais, sustenta o universo, diz o livro de Hebreus, capítulo 1, pela palavra do seu poder. Ele não é só rei daqui, ele é o rei do universo. Então, essa é a maior mensagem,
a maior notícia que você pode dar no mundo. E ela não é fake, porque ele ressuscitou historicamente. Todo mundo viu. Ela não é fake, porque dentro do meu coração existe aquela voz dizendo, ele está vivo, ele está vivo. A ressurreição tem tudo a ver com o reino. E o reino tem tudo a ver com a ressurreição. A primeira parte é o já, né? Que ele está aqui. E a segunda parte é o ainda não. Bom, assim, quando o já e agora e o lá e depois, quando acontecer isso, vai fechar essa história. A história vai chegar ao fim. Essa história. E vamos começar uma outra história com os remidos do Senhor, gozando as venturas do reino que foi implantado aqui e que se estenderá, que estender-se-á por toda a eternidade. Bacana, né, gente? Deixa eu fazer uma perguntinha. Por que você vive? Por que você vale desse mundo? Eu vou fazer isso. E no final? Tudo que nós fizermos e tivermos são meios pelos quais Deus quer usar para estender o seu reino do Cristo vivo e ressurreto. Legal, né, gente? Deus abençoe vocês, que vocês possam estar muito seguros dessa pregação, dessa mensagem do reino, dessa visão do Cristo ressurreto. Vou terminar. Uma vez, chegou um filósofo, ele fez uma filosofia chamada positivismo. E interessante, se você for curioso, leia lá o positivismo. O autor foi Augusto Comte, um grande pensador. E ele chegou perto de um pastor protestante como eu, e falou, reverendo, eu estou fundando uma religião, presta atenção, estou fundando uma religião que vai mudar o mundo. O pastor olhou para ele e disse, eu acredito, desde que você morra e ressuscite ao terceiro dia. Essa é a diferença. Essa é a nossa pregação. Esse é o rei do nosso reino. O rei do qual somos servos, somos vassalos. Vivemos nesse mundo para falar do rei e do seu reino. Legal, né, gente? Deus abençoe vocês. A gente se encontra aí qualquer hora desta vida aí. De vez em quando eu apareço por aqui, tá? Um abraço, obrigado, professores, pela oportunidade, professor Marcos e outros professores, pela oportunidade de estar aqui falando com essa garotada, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau. A melhor escola